Bom, pessoal, vamos lá aqui reduzir. Olha, nós vimos na primeira lá descrever, representar e comparar os modelos geocêntrico e heliocêntrico, tá? Depois, olha lá, basicamente a mesma habilidade com a atividade 2, contanto que a gente mexeu lá no PET Colorado. Eu estou a fim de mexer um pouco mais, mostrar para vocês, tá? E aí, tenho 3. Então, vamos lá para a habilidade de hoje. Identificar campos, forças e relação de conservação para descrever movimentos no sistema planetário. Tá? Reconhecer a natureza cíclica do Sol, Terra, Lua e suas interações. Lembrando que muitas delas nós já comentamos em aulas passadas, tá? Como, por exemplo, o que é um eclipse solar, o que é um eclipse lunar, alguns simuladores que eu vou mostrar para vocês com relação às fases da Lua em relação ao tempo do dia. Não sei se vocês vão lembrar que eu gosto tanto de comentar que não sei se vocês repararam que o dia está ficando cada vez maior, tá? Com exposição ao sol, o tempo da noite diminuindo, tá? No dia 23 de setembro foi quando o tempo do dia era igual ao tempo da noite, que teve a live lá da astronomia que a gente passou para vocês, tá? Então tem algumas coisas legais. O sol, por exemplo, está aparecendo 5 e pouquinho da manhã, tá? Eu sei que a galera gosta de dormir até tarde, tá? Então a gente tem o sol aparecendo mais cedo e já se pondo mais tarde. Quanto mais distante da linha do Equador, maior é esse disparate. Mas eu vou pegar um mapa depois e vou mostrando para vocês, tá? Que é melhor do que ficar falando. Então a natureza cíclica e o que ela... Depois a gente vai ter essas questões. E de novo, olha lá, ele traz de novo o modelo geocêntrico e heliocêntrico, tá? Então vamos lá primeiro para os simuladores, tá? Que é legal. Deixa eu pegar primeiro aqui. Primeira coisa, a gente tem que entender o dia e a noite, tá? Porque muitas vezes você comenta com as pessoas, elas não têm essa ideia que o tempo do dia é diferente do tempo da noite ao longo do ano. As fases lunares são a exposição da Lua em relação ao Sol. Então vamos na parte mais tranquila aqui. Eu vou dar uma parada aqui. Por enquanto vocês estão conseguindo ver numa boa, né? Sim, sim. Então tá jóia. Aqui, ó, na esquerda embaixo, ó, tem aqui a latitude e longitude, que é onde nós estamos presentes, ó. Nós estamos aqui no mapa. Olha lá, o África para lá, América do Sul por inteiro, tá? Aqui uma representação de uma pessoa qualquer nessa posição, tá? A Lua deixando de ser cheia, tá? Ó. Então o Sol, o raio solar vem, incide e reflete completamente para quem estiver aqui, ó, na Terra, tá? Então a pessoa acaba vendo a superfície quase inteira, né? Porque agora aqui já saiu um pouquinho. Então eu vou seguindo. Eu subi um pouquinho porque aqui, ó, é o dia 4 do mês 11 do 2020. Aqui as posições, olha lá, a noite, tá, ó, volta a ser dia. E olha o que acontece aí. Eu preciso de alguns dias para ter o ciclo completo da Lua, tá? Então, na hora que a Lua aqui, ó, ela aparecer mais ou menos aqui, ó, é onde vai estar metade, você consegue ver metade da Lua. Então, você
deixa correr a data, porque o tempo de rotação é o mesmo da translação da Lua. Então a gente vai ver sempre o mesmo lado, sempre a mesma face. Então lá, aqui representa o dia, tá? E a noite. Quando a Lua, na realidade, a Lua nova é porque está de dia. E quando aparece de dia para nós, a gente não consegue ver, porque os raios solares são tão intensos que a gente não consegue ver. Olha lá, ela vai chegar no 0%. E não sei se vocês vão reparar, vou parar perto do zero, ó. Os dois não, porque eles ficam aqui na mesma posição, na realidade, que eles ficam alinhados. Como a Lua aparece de dia e o tamanho, a quantidade de luzes que aparece referente ao Sol, a gente não consegue perceber ela, que é a Lua nova. Então a Lua nova é de dia, tá? Aí a partir daqui, ó, que ela passar e vier para cá, ela vai crescendo até virar Lua cheia. Depois aqui, onde nós pegamos o ciclo, deixa eu soltar. Então agora ela vai passar a ficar por um tempinho zero, ó lá, ela vai começar a crescer de novo, então agora crescente. Ver se eu vou acelerar um pouco o processo aqui, ó, tá? Para ficar um pouco mais rápido. Então aqui ela vai crescendo até vir do outro lado para ficar lua cheia, tá? E vai começando a desalinhar aqui com relação ao Sol. Eu acho muito legal isso aqui, porque dá uma ideia muito bacana da posição dos dois, tá certo? Então esse é um deles, ó. Se eu deixar até ficar a lua cheia, ó. A lua cheia quando ele vai ter aqui, ó, no cursor do mouse aqui, ó, mais ou menos aqui embaixo. Vocês viram com relação à Terra. Eu vou clicar num outro ponto aqui, ó. Olha o que acontece. Não sei se vocês estão reparando, ó, coloquei algum local do hemisfério norte, não é? Ah, então, ó, até colocar para cá, ó, do hemisfério norte, a rotação está no sentido contrário. Lógico, está no lado oposto, vai ter rotação oposta, tá? Se eu pegar aqui eu não falo para as pessoas, é tão barato isso, né? Lá, aqui ó, tá bem no Polo Norte, tá? Se você pegar no Polo Norte, o Sol e a Lua são quase que rasantes. Só que lá, nessa época do ano, já começa a ficar escuro, tá? Enquanto se eu pegar, ó, lá no hemisfério sul, olha o que acontece, o Sol aparece o tempo inteiro, não tem noite. Nessa época do ano, lembrando, tá? Agora, se eu pegar aqui e voltar, vou tentar voltar aqui praticamente onde nós estávamos. Quanto mais próximo do Equador, o tempo do dia sempre vai ser igual ao tempo da noite o ano inteiro. Quanto mais afastado, maior essa diferença, tá? Então, por isso que é legal você saber as posições geográficas com relação ao tempo de exposição do Sol, porque muitas vezes você fala assim, uma determinada plantinha ela se dá bem em determinado local e em outro não. Por quê? Porque você tem diferença dessa exposição. Beleza? Pessoal, qualquer coisa vocês me param, tá? Vocês dão um toque. Agora, não sei se vocês vão lembrar quando eu mostrei isso aqui para vocês, ó. O cidadão aqui, que ele precisa acertar o alvo, pumba. Vocês viram que tem um arco de parábola. Aí você tem lá você tem as velocidades, as posições, o tipo de trajetória, tá? Então você tem um arco de parábola.
que é o que a gente já comentou isso, jogo de basquete, tá? Por que que eu estou comentando isso, tá? Porque vem alguns falam assim, ah, mas quando eu tenho um satélite geoestacionário, tá? Como é que funciona? Como é que é a situação, tá? Então eu venho aqui, ó, vamos falar que eu tenho um canhão, pessoal, velocidade em quilômetro por segundo é um negócio monstruoso, tá? Então, se eu pegar aqui 1 km por segundo, eu teria que ter muita força. Lógico que isso é uma simulação, tá? Acho que não saiu. Deixa eu ver se eu. Deixa eu compartilhar de novo, tá? Porque esse aqui, ó, serve o somzinho e tudo. Se eu aumentar a velocidade, ele vai ter um alcance maior. Então, beleza? 4, 5, 6, 7. E agora no 7.9? Vocês acham que vai atingir algum ponto da Terra? Vamos ver. Olha lá, órbita circular. Então ele acaba acompanhando algum local. Os satélites funcionam desse jeito, tá? Se eu pegar e colocar uma velocidade maior do que essa, ele vai ter uma trajetória diferente. Por isso que nós pegamos o ISS ou qualquer satélite, às vezes com condições diferentes. Então, se eu vou aumentar a velocidade, ó, o tipo da trajetória vai alterar, ó, tá? E não sei se vocês vão reparar a velocidade também, tá? Ó, e esse foi embora. Por quê? Porque o aumento da velocidade não tem gravidade suficiente para ele fazer a volta. Então você tem que ter uma velocidade dentro de uma razão que é 7,9 quilômetros por segundo até 10 e pouquinho, tá? Lógico, isso sempre calculado. Aí, esse demora um pouquinho para carregar. Aí quando você pega algum satélite, alguma coisa, eu quero mapear Barra Bonita. Então ele tem que ficar grudado em Barra Bonita o tempo inteiro, ou seja, ele tem que olhar lá de cima, tá? Barra Bonita. Então o que que acontece? Ele tem que ser um geoestacionário, tá? Gel de terra estacionário no mesmo ponto, tá? Ó, se vocês pegarem aqui e esperar a volta completa, olha lá, ele está sempre no mesmo ponto. Então ele tem que ter essa velocidade aqui, que é 3,1 km por segundo, tá? E uma altura de 35.850. Vocês falam, da onde aparece isso aqui? Esse cálculo, que lógico, se vocês observarem aqui, o que eu queria mais era comentar aqui, ó, que tem a força gravitacional e a força centrípeta, tá? E a Terra não gira em 24 horas exatas. O ser humano que foi lá e arredondou, porque é 23 horas e 56 minutos a volta completa, tá? Aí você, nossa, não é 24 horas? Não, não é, tá? Esses não dá 4 minutos exatamente, tá? Ele é compensado lá no ano bissexto. E por sinal, peraí, 48, eu nasci no ano bissexto, múltiplo de 4, 48, esse ano foi bissexto, tá? Aqui a única coisa que você tem como alterar um pouco a altura, ele alterou a altura e reduziu a velocidade. Se eu colocar mais próximo em termos de altura, eu tenho maior velocidade. Ele tem que compensar a menor altura com maior velocidade. Tá? Aqui altera só o eixo de visualização. Tá? Só que agora, não sei se vocês repararam, tá? Ó, que ele não consegue mais ficar estacionário. Tá? Então já tem uma certa condição aí, tá? Em termos de trajetória, tá?
E em termos de velocidade, ele já não fica mais geoestacionário. Só voltando aqui, recapitulando das aulas passadas. A teoria lá geoestacionária do Cláudio Ptolomeu. E o que nós temos hoje que é o Copérnico, tá? Que é o sistema heliocêntrico, o Sol sendo o centro do sistema solar. Tá? Então aqui nós temos a posição dos 4 primeiros planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Se eu colocar aqui, depois ele só tem uma condição já com os 4 últimos, que demoram uma enormidade aqui para fazer uma volta completa. Tá? E aí, se eu pegar os 4 planetas, olha como o Ptolomeu pensava isso em épocas passadas, né? Nós temos uma completa divergência. O que, se vocês repararem nesse aqui, ó, do Copérnico, tem a Terra como referência, tá? Não sei se, olha lá, tira a Terra e volta, ó. Se eu quiser tirar a trajetória de... Não, ele não tirou de Júpiter lá, não. Então ele coloca a Terra como referência, como sendo relativamente próximo, tá? Então a ideia aqui das trajetórias. E vou voltar no Vascar, que ele não volta quando pensa. E voltando a mostrar para vocês de constelação, nós estamos na Terra, Vênus, Mercúrio e o Sol tá aparecendo aqui, ó. Descer um pouquinho, porque daí mostra a data aqui embaixo, não fica essa tarja na frente. Mercúrio, Vênus, o Sol, Escorpião, ó. Então você tem aí, ó, os signos, né, no caso. Eu não sou muito adepto, mas não tirando quem gosta. Saturno, Netuno, aí vocês vão perceber que olha aqui, ó, 16 horas, 17, aí vai começar a escurecer, daqui a pouquinho. Escureceu. Ó, aí vai aparecer a lua aqui, ó, lua cheia. Se eu pegar aqui e colocar alguns dias para frente, tá, legal que dá para alterar a data, tá, dia 18/11, então vai ser daqui 15 dias. Nós temos às 3 horas da manhã, 4. Então, como vai estar a constelação, como nós vamos enxergar, né, caso percebesse, os planetas, tá? Constelações e tudo mais, ó. Sol, Mercúrio, ó, o Escorpião já está pertinho do Sol, estava mais longe. Vai ser lua nova, porque daqui 15 dias já eu coloquei já com a ideia de o Sol aparecer de dia, tá? Então isso aqui é muito legal você mexer sabendo um pouquinho as posições, tá? Bom, só lembrando aqui da órbita, né? Que a gente passou semana passada. Vou colocar mais de forma acelerada aqui. Que a gente tem 365 dias para uma volta completa, que é um ano, tá? E quando a gente tem um satélite qualquer, olha lá, ele precisa acompanhar alguma leitura em relação à Terra. Em alguns minutos ele já faz uma volta completa, ok? Se eu alterar a massa, ele cai na Terra, então tem que ter o equilíbrio correto, né? Então, às vezes nós pegamos a condição e se eu alterar ali no simulador é legal porque dá para você alterar e você perceber o que acontece. E nem ali, se aumenta a massa, aumenta a força gravitacional e acaba atraindo para a Terra e é a colisão, tá? Pessoal, daí voltando aqui, tá? Nós temos o seguinte, ó, atividade A3, ele pede aqui para fazer
um experimento. Legal fazer isso em sala de aula com possibilidade de mostrar, tá? Mas aí tem o seguinte, é fazer alguns furos em caixas para mostrar os conceitos de sombra e penumbra. Pessoal, sombra e penumbra eu fico um pouco mais tranquilo, porque eu sei que no segundo ano tem aula de ótica que vai falar sobre sombra e penumbra. Penumbra é escuridão parcial e sombra é escuridão total, tá? Muitas vezes as pessoas confundem um pouquinho da penumbra com a sombra, tá? Se eu pegar aqui, ó, que nem colocar minha mão, você vai perceber que quanto mais se aproximar, mais escuro fica a penumbra. Ninguém está falando para vocês me falarem que não é penumbra, tá? Pode falar que é sombra, tá? Aí se você aproximar de um ponto, você vai perceber que ele vai escurecendo, porque tem mais dificuldade de entrar luz, tá? E aí vem o seguinte, quer ver que vai ficar bem na frente mesmo? Tá, vou deixar um pouco mais para cima por enquanto. Pessoal, é o seguinte, eu queria que vocês falassem, escrevessem no chat. Identifique a fase que a Lua está entre o Sol e a Terra. Ou seja, eu comentei isso. Que fase da Lua fica entre o Sol e a Terra? Vocês prestaram atenção? Então, qual fase da Lua? Aqui, desculpa, fase, tá? É eclipse solar, não está errado não, tá? O eclipse solar acontece com essa condição também. Bom dia. Bom dia. Não. Acontece o eclipse solar e ao mesmo tempo essa fase. Não, pessoal, lua nova. A lua nova fica entre a Terra e o Sol, tá? Durante o dia, tá? Crescente ainda você consegue ver uma parte, tá? Então significa que, ó, a lua nova, a face iluminada está virada diretamente para a Terra, de modo que não fica visível para nós, tá? Agora, o que é um eclipse? Mesaque já falou do eclipse solar. Isso mesmo, pessoal. Quero que participe, porque é legal você tirar sua dúvida, você saber. Não tenha receio, não. Beleza, Gabriel? Bom dia. Nós temos dois tipos de eclipse, o solar e o lunar. Mas o que é um eclipse? Não lembro direito a posição certa. Eu acho que primeiro vem o Sol, depois a Lua e depois a Terra. Isso, Eu acho que é assim. Isso, esse é o eclipse solar. Então vamos lá, é o seguinte. Valeu, Ricardo, pela participação. Então é o seguinte, tá? Na realidade, é quando a Lua fica... quando nós temos o eclipse lunar, nós temos a Lua sendo escondida atrás da Terra. Então, o raio solar não consegue chegar. Então, só acontece numa Lua cheia. Lembre-se o seguinte, ó, eclipse lunar. Eu vou esconder a Lua atrás da Terra e é na Lua cheia. O eclipse solar acontece de dia, que o Mesaque escreveu lá, o que o Ricardo comentou, então é quando eu escondo o Sol com a Lua. Ele é mais difícil de acontecer, o eclipse solar, porque você pega a Lua, é bem pequena em relação ao Sol, então é mais difícil ter a coincidência, tá, de impedir o raio solar. Então, ó, eclipse, obscuramento total parcial de um astro, a palavra eclipse tem origem do greco eklepsis, que indica o ato de sair ou não aparecer em algum lugar, ou seja, de você esconder ou não alguma coisa, tá? Através com os raios solares. Bom,
pode ocorrer, sabendo que pode acontecer os eclipses lunares e solares, explique cada um deles. Bom, acabei de comentar, né, para vocês. O Sol é quando o eclipse solar é quando a Lua passa em frente do Sol, ocultando de forma parcial. E dura por volta de 12 minutos, tá? E o total de 7. Só para vocês terem uma ideia o quanto que ele é mais difícil de acontecer. Contanto, você tem muito mais incidência do lunar, tá? Que se encontra, a Lua vai se encontrar na sombra da Terra. Bom, aí vem o seguinte, ó, as fases da Lua interferem em algum fenômeno natural? Se sim, explique o que acontece. O que vocês têm de ideia com relação às fases da Lua? Eu acho que não acontece nada, senhor. Não acontece nada? Eu acho que Ótimo, não. valeu por participar. Alguém mais? Pessoal, os posicionamentos, não há um negócio assim que interfere absurdamente, mas a gente vê muito com relação às marés, tá? Você tem a maré alta e a maré baixa, e isso tem a ver com a posição gravitacional da Lua e um pouquinho do Sol, mas muito menos, tá? E os alunos poderão responder diversas coisas, ou seja, por isso que eu perguntei, tá? Tem a maré, tem a agricultura, tá? Tem algumas razões de partos que normalmente os antigos falavam mais. Hoje eu não vejo tanto esse tipo de comentário. Ah, vou cortar o cabelo na crescente para crescer o cabelo mais rápido. Tá? Antigamente eu via muito isso aí, tá? Hoje já não. Esse seria um pouco mais complicado vocês. Por que não conseguimos ver um lado da Lua? Eu comentei isso no meio da explicação lá. O tempo de rotação da Lua é o mesmo de translação. Então, coincidentemente, a gente só consegue ver o mesmo lado. A gente só consegue ver outro lado da Lua com as sondas espaciais que foram lá nos anos 50 e 60. Deixa eu até ver aqui. Lado oculto da Lua. Sei que vocês não estão vendo, eu estou digitando aqui. Tá? Deixa eu interromper o compartilhamento lá. Tá, ó. A fase, o outro lado da Lua, ó, bem esburacada, tá? Bem mais interessante. E aqui não fala, mas deixa eu até colocar aqui, descoberta. Sinceramente, eu não lembro quando foi fotografada a primeira vez lá. Deixa eu colocar a primeira foto. 60 anos atrás, tá? Então, vamos pegar aqui 1950, 1960, tá? Nos anos 60 que teve bastante coisas do tipo aí de informações espaciais, tá? Então, tempo de rotação, mesmo de translação. Aí tem o seguinte, ó, tem algumas perguntas assim depois, ó, pode ver que eu estou aqui na apostila, tá? Pode ser que essas perguntas vão divergir da apostila que vocês vão receber, mas os itens são os mesmos, tá? Para que servem os satélites artificiais? Então a gente vai lá, manda o satélite artificial que a gente coloca em órbita da Terra. O que vocês imaginam? O que vocês têm em mente para que serve? Mostrei para vocês lá um satélite geoestacionário, por exemplo, tá? Mas para quê? Eu coloco lá porque eu gostei. Ah, o satélite, senhor? Isso, Ah, serve para mapear o mundo, passa sinal de ótimo. GPS, sinal de celular, se eu não me engano. Isso. É, passar sinais. Uhum. Ótimo, perfeito, Ricardo. Até falo assim, resumindo, seria principalmente nas condições de comunicação.
Ah, você se comunicar entre dois pontos ou mapear algum lugar. Tá? Perfeito. De uma época para cá você tem o Google Earth, né? Tudo bem que ele tem uma defasagem, tá? Mas, olha lá, mostrei para vocês das altíssimas velocidades. E aí ele vem uma pergunta assim, ó. Tudo bem que já está a resposta aqui, mas dos veículos espaciais relacionados a seguir, assinale qual deve ser o formato aerodinâmico. O que vocês têm ideia como formato aerodinâmico? Seria o que vai causar menos arrasto, né? Isso, exato. E ele, pode ver, que tem formato aerodinâmico, se aproxima da gota d'água, ou meia gota d'água, tá? Que é o formato dos carros. Se vocês observarem, você pode ver que eles têm formato de meia gota d'água, tá? E aí tem o seguinte, qual pode ser controlado da atmosfera? Pessoal, para ser aerodinâmico, significa que você vai deslocar de um ponto para o outro. Satélite meteorológico, sonda espacial e estação espacial, elas ficam fixas naquela altura que eu mostrei lá para vocês. E o único que se desloca que precisa ser é o ônibus espacial, que é o que vai se deslocar. Então ele tem que ser aerodinâmico, tá? E aí, qual o interesse da tecnologia espacial é puramente científico ou tem sentido prático? Pessoal, parece que não, né? A gente fala, para que o cara vai para a Lua? Por que vai ver Marte? Por que, né? Dá aquelas ideias principais. Mas se eles não tivessem feito isso, a gente não teria GPS, não teria internet, a comunicação seria horrível, tá? Ou seja, você não conseguiria assistir um jogo lá que tem no Japão, porque não tem meio de comunicação. Não é só simplesmente você pensar aqui em condição bélica, né? Porque toda vez que a gente comenta, o cara queria por causa de lançar um míssil lá. Não. Tanta coisa que você tem de avanço tecnológico, tá? Que, de certa forma, é primordial. Aí o lançamento, né, de foguete tem que ser aerodinâmico, tá? Aerodinâmico pelo fato de você ter, primeiro, a resistência do ar, tá? Lembrando que tudo que estiver fora da camada atmosférica, você deixa de ter a resistência do ar, tá? E com isso você coloca só com relação aos deslocamentos, tá? Então, por isso que você tem um foguete, tem que ser aerodinâmico, porque ele tem que cortar o ar, né? Enquanto ele não sai da atmosfera, enquanto a estação espacial não, porque ela vai ficar lá na altura dela lá e sempre praticamente nas mesmas posições. Pessoal, aí na lei de Kepler, tá? Você tem as três leis que o planeta move mais rápido próximo do Sol. Aqui a ideia do Enem 2019 tem uma questão aqui do Kepler. Qualquer coisa eu volto na semana que vem, porque eu estou vendo aqui que está acabando, tá? Por isso que eu vou voltar semana que vem e comentar essas questões, tá? Porra, o ano passado eu tinha pedido para passei um filme para a galera e depois eu pedi uma resenha. Não vou poder fazer isso esse ano, né? Tá? E aí a gente vai ver um pouquinho de evolução, tá? Nas próximas. Só para mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Rapidão. Mostrar para vocês. Eu acho que eu já cheguei a mostrar, mas de qualquer maneira.
Eu uso muito aqui, acho que eu já cheguei a comentar com vocês, tá? Ó, eu consigo ver os locais que eu quiser na Terra. Então, nós estamos aqui, ó, então, às vezes eu faço a leitura de algumas coisas aqui, tá? Principalmente, nós estamos aqui, ó. Quando eu vou fazer a leitura de alguma coisa, não sei se vocês viram eu publicando o Veadinho Catingueiro, eu registrei ele, ainda não coloquei, ó. Ele fez essa volta aqui, ó, nessa posição aqui, ó. Tá? Pessoal, obrigado pela atenção, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Beleza? Obrigado pela atenção e força, gente. Vamos tentar eliminar esse cansaço do ano, porque tá bravo, tá? Brigadão. Obrigado.